Bom dia, estamos no segundo dia de Click Summit e vamos começar o nosso dia com Paula Cordeiro, que teve agora a sua palestra sobre podcast, falar ao ouvido do consumidor. Então, Paula, tendo em conta que o storytelling é o maior segredo de um bom podcast, apresenta-te. Com storytelling, portanto. Nascida e criada junto ao mar, apaixonou-se pelo som das ondas e a sua tradução em palavras. Dedicou-se à rádio e rapidamente se transformou na rainha dos podcasts. Não. Bom, poderia começar assim, contando uma história da minha vida pessoal, mas basicamente um dia bati à porta de uma rádio, no tempo em que ainda podíamos fazer isso, e disse: quero aprender, quero juntar-me à equipa. E fiquei, estive bastantes anos na rádio, depois fui fazer uma outra coisa, fui ensinar aquilo que eu achava que sabia e percebi que ainda tinha muito para aprender. Dediquei-me à investigação, dei aulas e continuo a dar aulas na universidade, exatamente de rádio, mas também me tornei consultora e passei a integrar vários projetos internacionais, várias equipas de trabalho. Foi uma fase da minha vida extremamente interessante, com muitas viagens, com muita responsabilidade. E depois, aqui em Portugal, convidaram-me para ser provedora do ouvinte, já numa fase em que eu já tinha dúvidas sobre o meu percurso, se era aquilo que eu queria fazer. Mas não se pode dizer não quero ser a primeira provedora mulher em Portugal e não quero ser a provedora mais jovem da história dos provedores da rádio. E por isso aceitei e fui efetivamente, com muito orgulho, a primeira mulher provedora do ouvinte no nosso país. E depois um dia, já estava a chegar ao final do segundo mandato, um dia estava numa reunião internacional e do nada há um clique e eu penso: o que é que eu estou aqui a fazer? Eu sabia o que estava ali a fazer, era importante, estou muito grata por todas estas experiências que acumulei, mas senti que já não era exatamente aquilo. Senti que andei este tempo todo dedicada à rádio, quando na realidade o que eu queria era uma dedicação de integração, ou seja, o que eu queria era fazer rádio, o que eu queria era estar de frente para uma mesa de mistura, com um microfone, falar para as pessoas, contar histórias, editar sons, ou seja, a parte prática do dia-a-dia da rádio. E nesse dia eu decidi: eu vou voltar a fazer isto. Obviamente que na RTP eu fazia um programa de rádio como provedora do ouvinte, mas não é exatamente a mesma coisa, era um programa semanal, era bastante institucional e o que eu queria era este lado dinâmico da rádio. E então criei um projeto chamado Urbanista. São episódios sobre vida saudável, sobre amor próprio, sobre desenvolvimento pessoal, que tem vários podcasts lá dentro. No entretanto, comecei a colaborar com a Rádio Renascença, exatamente com uma rubrica urbanista. Uma vez por semana eu vou contar as histórias do urbanista à Renascença e atualmente sou também coordenadora editorial de um novo projeto de rádio. Não sei se conhecem a NIT, a New in Town. A New in Town criou uma rádio chamada NIT FM. Portanto, os conteúdos de texto e de vídeo migram para o áudio. É uma nova abordagem do ponto de vista do formato. E estou muito feliz com isso. E os podcasts Urbanista continuam. Um deles está a ser transmitido diariamente na NIT e, portanto, a minha história é mais ou menos esta. Há pouco dizias que que o YouTube está para a televisão, tal como o podcast está para a rádio. Como é que podes explicar todo este alcance que o podcast conseguiu hoje em dia? É muito simples de explicar e isso é assim, não é a comparação perfeita, mas do ponto de vista do consumo, há uma alteração do consumo. As pessoas estão a consumir menos rádio, menos televisão em direto, cada vez mais usamos a box, cada vez assistimos mais Netflix, cada vez assistimos a mais vídeos no YouTube e, portanto, há uma geração mais jovem, millennials e daí para baixo, que não tem grande relação nem com a televisão nem com a rádio, mas tem uma relação com os vídeos, sejam eles no Facebook, seja no próprio Twitter, no Instagram e no YouTube. Tem uma relação com o vídeo que não estabelece com a televisão. Da mesma maneira que, se nós perguntarmos aos miúdos, se te perguntar a ti se tens uma aplicação de rádio instalada no teu telemóvel, a probabilidade de dizeres lá está, não tens. Portanto, a tua relação com a rádio e a das pessoas da tua idade praticamente não existe. Existe quando conduzes, existe quando vais no carro com alguém e pouco mais. E esta está a ser substituída, não é? A rádio está de certa forma a ser substituída por aquilo que é o podcast. Porquê? As pessoas continuam a gostar do áudio, as pessoas continuam a gostar de ter alguém que fale com elas. Não estão necessariamente interessadas naquele fluxo contínuo que a rádio oferece e na repetição musical também, que é um dos fatores bastante negativos que a rádio tem, mas que sem essa repetição também não funciona. Portanto,
é preço por ter cão e preço por não ter. As pessoas não querem a repetição, mas sem a repetição não ouvem porque é música nova e não conhecem e não gostam. Enfim, passando à frente. O podcasting é uma excelente oportunidade para as marcas e é uma excelente oportunidade de comunicação, porque é extremamente intimista, individualizado, não tem fluxo contínuo, ouvimos quando queremos, e o que é curioso verificar é que cerca de 89% dos subscritores de podcasts ouvem o podcast no momento em que ele é lançado, não deixam para ouvir mais tarde. E isso, além disso, ouvem em casa. A maior parte das pessoas ouve podcast em casa, o que significa que há uma atenção dedicada àquele momento. É um momento de ouvir um podcast, pode ser quando está a cozinhar, quando está no sofá a relaxar ou quando está a fazer qualquer outra coisa em casa. Há inclusivamente pessoas que relatam o facto de limparem a casa ouvindo podcasts. E, portanto, é de facto uma tendência e é algo que vai crescer muito rapidamente também no nosso país. Rapidamente, e para quem está lá em casa, 3 podcasts muito interessantes para ouvirem. Portanto, o meu, há outro muito interessante também é do Urbanista e, fora de brincadeiras, é óbvio que eu vou sugerir os meus. Portanto, eu tenho um podcast baseado em entrevistas que conta histórias de superação, de mudança, pessoas que quiseram mudar de vida, pessoas que têm alguma história muito interessante para contar. Tenho outro que apresentei aqui que se chama The Magical, é um podcast sobre a minha experiência com o yoga. Tenho um sobre livros, com uma escritora e blogger que é a Helena Magalhães e que temos 2 perspectivas e 2 hábitos de leitura muito diferentes. Ela praticamente só lê romances, eu praticamente só leio ensaios e livros práticos, e então complementamos-nos e falamos sobre as nossas leituras. E faço um diariamente para a NIT FM, que é exatamente música com história. Uma música por dia que tem alguma história para contar. E depois também podem ouvir em repeat a minha intervenção na Renascença. Portanto, aqui no Urbanista há um conjunto de podcasts bastante variados. Muito obrigada, Paula. Vamos continuar com as entrevistas do dia de hoje. Obrigada.